Bom dia a todo mundo, bom dia novamente. Vamos começar aqui nossos trabalhos na disciplina de Fundamentos de Cálculo. Não sei se vocês olharam o campus virtual hoje, mas eu coloquei o nosso primeiro roteiro lá de estudos orientados. Ele está previsto para ir até o dia 31, tá? São instruções gerais mesmo sobre o que vamos fazer nesse período, tá bom? Então não é nada demais, é só para ter uma ideia aí do que nós vamos estar trabalhando. Então eu vou me basear nessa apostilinha que eu coloquei aí para vocês no campus virtual e vou me basear também no primeiro capítulo do livro de cálculo, né? Então, como eu tinha falado, a gente vai se basear aí no material que a gente colocou disponível aí, que foi digitado, baseado no livro de pré-cálculo e no livro de cálculo 1 do Stewart, do James Stewart, tá? Então vão ser esses dois materiais. Hoje eu vou falar sobre funções, tá? A gente vai falar um pouco sobre funções aí, acompanhar o material que a gente colocou lá no campus virtual. Dá uma ideia do que eu espero que vocês consigam fazer com esse material, tá certo? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para o livro, né? Aí. Então, o material é esse aqui, né? Sobre funções. Eu queria agradecer que teve uma estudante que já falou comigo que tinha um erro no trabalho digitado, a gente já corrigiu. Muito bom, então tem que ficar atento a isso aí, porque esse material ele é baseado naquele livro de pré-cálculo, tá? Então pode ter erros aí, tá? Bom, o livro também pode ter, né? Mas o material que saiu do livro pode ter mais. Então vale a pena prestar atenção aí quando estiver trabalhando com esse conteúdo, pra gente corrigir esses errinhos aí que forem aparecendo, tá bom? Então a gente começa ali com a parte de álgebra, tem algumas informaçõezinhas ali importantes que vale a pena você dar uma olhada para você relembrar desse conteúdo. Mas eu não vou abordar ele aqui não, vou pular direto para funções, tá? Então a parte de funções aqui, o material ele traz informações importantes. Eu lembro, esse material ele é baseado no livro de pré-cálculo, que também está lá no campus virtual. Então vale a pena você dar uma olhadinha no livro também, tá? Acompanhar o livro, etc. O material ele só resume algumas coisas aí que a gente gostaria que você ficasse atento. Então, esse aqui é o ponto. É importante que você dê uma olhada nessas partes que nós separamos do livro com mais atenção, mas o texto do livro é muito mais rico do que a apostila, tá? Então aqui ele fala da definição de função. Nós vamos passar por isso relativamente rápido, porque acredito que todo mundo já trabalhou com funções de alguma forma, então acredito que as dúvidas são relativamente pequenas, né, ou simples. Então a gente vai passar meio rápido e vamos falar mais quando a gente estiver fazendo exercício, etc. Tá? A gente fala com mais cuidado, tá bom? Então ele fala aqui sobre a definição, o que é a função. Função sempre é de um conjunto A e um conjunto B, então você tem a parte aí de domínio, contradomínio, imagem, são partes importantes aí da função, você sempre tem que ter uma ideia do que você está falando, né? Qual conjunto corresponde a cada uma dessas partes, né? Mas, assim, em regra, a parte importante para você pegar, ou a parte que você deve sempre lembrar, é que uma função ela é uma regra que associa um elemento
do conjunto A a um único elemento do conjunto B, ou que associa cada elemento do conjunto A, melhor dizendo, né? Associa cada elemento do conjunto a um único elemento do conjunto B, sendo que o conjunto A nós estamos chamando de domínio da função, e o conjunto B ali será, né, o contradomínio da função, né? No caso ali ele colocou um conjunto C para ser o contradomínio, né? O conjunto B está contido dentro do conjunto C, mas isso para a gente não tem tanta relevância nesse momento, tá? Então, o que eu estava falando é que você tem que ter atenção com essa definição, né? Que a função, que ela faz, né? Ela leva um elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B, né? É uma regra, né? É uma lei que associa cada elemento do conjunto A um único, isso é importante, um único elemento do conjunto B. Aqui ele fala sobre como que você verifica, por exemplo, se o gráfico se uma curva, né? Se uma curva é o gráfico de uma função, esse é o comentário aqui, o comentário 3, é importante ter isso em mente, né? E outras informações aqui que eu acredito que vocês vão acompanhar aí quando estiver vendo o material, né? Outras informações importantes aí sobre função seria essa ideia de função crescente, função decrescente. O que é uma função crescente, né? Ela é crescente em um certo intervalo, então você tem que definir qual o intervalo que você está falando primeiro, e aí você verifica se a função é crescente ou decrescente, né? Quando que uma função é crescente? Quando dado x1 menor do que x2, f de x1 é menor do que f de x2, então está crescendo, né? Quando se aumenta o valor em x, o valor em f de x também aumenta, né? Quando a função está crescendo, parece até meio tranquilo perceber isso, né? E quando que a função ela é decrescente? Dado o intervalo, quando você tem x1 menor do que x2, f de x1 é maior do que o f de x2, né? E aí ela vai falando outras coisas importantes, como função ser limitada inferiormente, ser limitada superiormente, etc. Vou deixar isso aí para vocês lerem com mais calma, tá bom? Aqui ela fala já sobre máximo local, sobre mínimo local de uma função. Essa definição 3 ela é importante, nós vamos trabalhar com essas ideias quando a gente estiver falando sobre limites. É importante você ter essas definições, lembrar dessas definições, entender o que quer dizer, né? Quer dizer, a hora que o texto fala sobre máximo local ou mínimo local, parece ser relativamente tranquilo você imaginar do que é que ele está falando, né? Porque, imagine que você tenha uma função, né? Então, vamos pegar aqui uma função qualquer, deixa eu ver aqui. Aqui. Então, imagine que você tem uma função qualquer, né? Vou fazer a mão livre aqui mesmo, tá? Sem me preocupar tanto. Então, o que você quer saber, né? Primeiro, eu quero saber se a função é crescente. Então, aqui é x1. Aqui eu vou dizer que é o x2. Deixa eu diminuir o tamanho do traço aqui, que está muito... x2. Então, se o f de x1... Aí o f de x1 está aqui. Se o f de x1 é menor do que o f de x2, então está aqui, ó. Por exemplo, se o f de x2 estiver aqui em cima, então a função é crescente. Crescente, porque a hora que eu aumentei o valor de x, o valor de f de x aumentou. Crescente. Lógico que o gráfico da função aqui ele pode ser qualquer coisa entre o ponto x1, f de x1 e o ponto x2, f de x2. Por exemplo, né, ele pode fazer alguma coisa assim. Ou então ele poderia fazer alguma coisa assim. Quer dizer, pode ser qualquer coisa, mas ele é crescente. Se isso acontece em todo um intervalo i, você tem todo um intervalo aonde isso aqui acontece, então a função é crescente no intervalo. De forma semelhante, se você tem x1 aqui, aí aqui vamos dizer que aqui é o f de x1.
Aí o x2 está aqui. O x2 é maior do que o x1. O x2 é maior do que o x1. Mas o f de x2, o f de x2 é menor do que o f de x1, então a função é decrescente, então está decrescendo. Se isso acontece em um intervalo, a função é decrescente naquele intervalo, tá? Aqui o gráfico pode fazer qualquer coisa, né? Que você, vai fazer assim, né? Lógico que se ele é crescente no intervalo, então esse traço aqui, por exemplo, ele não ficou bom, né? Se ele é crescente, não, aqui até que tá bom, né? Aqui não tem problema não. Ele é crescente no intervalo, então, por exemplo, vamos dizer que ele cresce, aqui decresce, né? Vamos dizer que ele decresce de xf de x1 até x2 f de x2. Então ele não pode fazer uma coisa assim, eu vou mudar a cor aqui, azul. A função não pode fazer um negócio assim, né? Porque se você disser que ela é decrescente no intervalo, ela não pode ficar crescendo e decrescendo naquele intervalo. Ela tem que ser sempre decrescente no intervalo. Aí sim. Agora, ela pode decrescer assim, ou ela pode decrescer assim. Por exemplo. Tá certo? Então, né, quando a gente fala que pode ser qualquer coisa, mas é respeitando o fato de estar crescendo ou decrescendo. Outra coisa que é importante, já falando ali do que a gente, até onde a gente acompanhou no texto, né? Lá a gente falava sobre máximo local e mínimo local, quer dizer, são coisas relativamente simples de você perceber o que é que está acontecendo, né? Por exemplo, você tem x1 aqui e x2 aqui. Então, imagine que você tem uma função que tem um desenho, né? Que tem um gráfico parecido com uma coisa assim, ó. Aqui. O que você pode dizer sobre x1 f de x1? Esse ponto aqui, ó, o ponto x1 f de x1. Bom, ele é máximo local, porque aqui perto do x1, ó, perto do x1, o f de x1 ele é maior do que qualquer f de x, dentro desse intervalo aqui perto do x1. Da mesma forma, esse ponto aqui, ó, que ficou fora aqui do x2, mas esse ponto aqui eu vou chamar de C. Vou chamar de C. Então aqui é o ponto C, F de C. Esse ponto aqui é mínimo local. Ó, mínimo local. Perto de C, o F de C é o menor valor que a função assume. Então, são definições intuitivas, relativamente simples aí de você entender, né, ou perceber o que está acontecendo, né? Claro, se a gente está fazendo funções aqui à mão livre, né? Mas, por exemplo, pega aí uma função, vamos traçar um gráfico de uma função aqui para a gente poder verificar um gráfico melhor construído, né? Assim, feito pela calculadora gráfica, para a gente poder pensar nessas coisas que a gente falou. Então, por exemplo, imagina um seno de x, né? Quer dizer, você consegue perceber, eu vou pegar o seno de x, mas ó, eu vou aumentar aqui na tela assim, ó, só esse pedaço aqui que está na nossa tela. Pronto, só esse pedaço que está na nossa tela. Vou falar só sobre ele, tá? Não estou falando sobre o resto do gráfico, não, tá bom? Então, você consegue dizer em quais intervalos o gráfico da função que aparece na tela ele é crescente ou decrescente? Bom, eu imagino que você consiga, porque se você pegar, ó, do começo do gráfico aqui do lado esquerdo até esse ponto mais baixo aqui do gráfico, a função está decrescendo. Decrescente. Aqui, qualquer x1, x2 que você pegar nesse intervalo aqui, o f de x1 vai ser maior do que o f de x2. Entre esse ponto aqui, eu vou até colocar um ponto aqui só para a gente poder ter o nome dele, né? Acho que é mais ou menos aqui, isso. E o outro mais ou menos aqui, pronto. Então, ó, entre o ponto A e o ponto B, aqui, ó, entre o ponto A e o ponto B, a função está crescendo.
que aumentou um pouco, eu não quero pegar aqui. Aí. Entre o ponto A e o ponto B, a função está crescendo, é crescente. Nesse intervalo, a função é crescente. A partir do ponto B, a função é decrescente. Né? Decrescente. No ponto A, você tem mínimo local. No ponto B, você tem máximo local. Tá certo? Então são coisas que você consegue olhar, ou você deve ser capaz de olhar para o gráfico da função e conseguir perceber o que está acontecendo. Tá certo? Quando nós estivermos trabalhando com as ferramentas do cálculo, como o limite, como a derivada, aí você vai conseguir encontrar essas informações sobre a função, o intervalo que a função é crescente, o intervalo que a função é decrescente, ponto onde a função atinge máximo, ponto onde a função atinge mínimo. Você vai conseguir encontrar esses pontos ou essas informações sem conhecer necessariamente o gráfico da função. Tá certo? Importante isso, importante esse detalhe aí, tá bom? Esse é um dos nossos objetivos aqui, né, quando a gente trabalha com essas outras ferramentas, tá? Bom, mas enfim, aí é um exemplo dessas questões colocadas até aqui. Vale a pena você dar uma olhada aí no nosso texto, né? Aqui a gente já traz algumas informações importantes. Tem algumas definições aqui nesse material que eles já falam sobre limite. Nós vamos abordar elas depois quando a gente falar sobre as noções de limite, tá? Então, por exemplo, a definição 4 aqui, ela define o que é uma assíntota horizontal. Quando a gente falar de limites, a gente volta e pega esse conceito direitinho, tá? Só para eu não ter que fazer um parênteses para explicar o que é o limite aqui. Deixa a gente seguir no caminho natural lá que a gente consegue perceber essas coisas aí numa sequência melhor, tá bom? E aí a gente chega nessa primeira parte nos exercícios, né? Então aqui nos exercícios é para você verificar se você entendeu o que estava falando no texto, etc. Tá? Então é importante que você resolva os exercícios. Ah, professor, mas eu preciso resolver todos os exercícios? O melhor é que você resolva todos. Mas se você conseguir resolver uma maioria, 80%, aí já fica bom. Se você resolver 70%, tá ótimo. Se você resolver menos de 50%, é preocupante, entendeu? Você tem que resolver pelo menos 50% para cima, né? Não pode ser, você tem lá 10 exercícios, você resolve um. Aí tem mais 10 exercícios, você resolve um. E você acha que tá indo bem? É preocupante isso aí, tá bom? Então tem que ficar atento com essa questão. Vou resolver esse primeiro exercício aqui, ó. Ele pede para você encontrar domínio natural da função. F de x igual raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1. E aí ele pede para você poder encontrar o domínio dessa função aí. Então vamos voltar aqui para o nosso caderno aqui, né? Vamos escrever aqui nele. Vamos ver se eu lembro qual é a função. Então, exercício número 1, letra A. F de x igual, se eu colocar errado aí, alguém fala, por favor, mas eu acho que é raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1. E aí ele pede para você encontrar o domínio natural. Quer dizer, o que é o domínio natural? É o conjunto dos valores de x onde essa regra ela tem sentido, entendeu? Ela faz sentido, tá? Por exemplo, qual é um número, qual é um valor de x que eu tenho certeza que não pode estar no domínio da função, não está no domínio da função? X igual a 1. X igual a 1 não pertence ao domínio da função. Não pertence ao domínio da função. Por quê? Por que não pertence ao domínio da função? Alguém levantou... fala, Vinícius. Pois não, Vinícius. Pode falar. Que você levantou a mão e... Essa conta aqui, ó. Essa raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Para qual valor de x que eu consigo fazer essa conta? Entendeu? É isso. Esse é o domínio da função. Quer dizer... A hora que eu encontro todos os valores de x para os quais eu consigo fazer a conta,
Esse é o domínio natural da função. Tá? Então, por exemplo, de nada. Então, por exemplo, x igual a 1 não pertence ao domínio da função. Ué, mas por que não pertence ao domínio da função? Ué, porque se você pegar 1 ao quadrado menos 1, dá 0. No denominador. Você pode dividir por 0? Não pode dividir por 0. Então não pode. Entendeu? X igual a 1 não pode. Não pode estar aí. X igual a 1 não pode estar aí. Qual outro valor de x que não pode estar no domínio da função? X igual a menos 1. X igual a menos 1 também não pode. Ó, x igual a menos 1 também não pode estar no domínio da função. Ué, por quê? Ué, mesma coisa. Menos 1 ao quadrado. Menos 1 vai dar 1 menos 1, que é 0. Você pode dividir por 0? Não, você não pode dividir. Então não está no domínio da função. Será que existe outro número que não pode estar no domínio da função? Aí agora você tem que usar algum conhecimento matemático para você verificar se existe outro número que não está no domínio da função. Já achei 2. Mas vamos ver se a gente consegue analisar a função, analisar a regra de alguma forma, que a gente consegue excluir ou que a gente consegue encontrar todos os pontos que não estão no domínio da função, ou encontrar todos os pontos que estão no domínio da função, né? Vamos ver. Vou pegar outra folha aqui para ficar mais fácil. Então, ó, vou voltar aqui, ó, f de x igual raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Aí, observação. Vamos pensar no numerador. X ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1. Todo mundo concorda que isso aqui é maior ou igual a 1? Para todo valor de x pertencente aos reais? É, né? Porque qualquer valor que você colocar ali no x, ele vai estar ao quadrado. Então, se for um número negativo, a hora que você pôr ao quadrado, vai ficar positivo. Se for um número positivo, quando você colocar ao quadrado, vai continuar positivo. E aí, qualquer número que você põe ao quadrado, você está somando mais 1 depois. Entendeu? Então, x ao quadrado mais 1 é maior ou igual a 1. Né? É fácil isso aí, né? Tranquilo isso aí. Isso você pode pensar que é porque x ele é maior ou igual a 0, né? X ao quadrado. X ao quadrado é maior ou igual a 0, né? X ao quadrado é maior ou igual a 0. Aqui eu vou colocar assim, ó. Pois, né? X ao quadrado é maior ou igual a 0. Para qualquer x. Para qualquer x. Então, x ao quadrado mais 1 é maior ou igual a 1. Por que você está colocando isso? Porque então, a raiz quadrada, então daí, a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 é maior ou igual a 1 para todo x. Então, no numerador está tudo bem. O que é que eu estou querendo chamar a atenção? Eu estou querendo chamar a atenção para o seguinte fato. Imagine que o numerador fosse raiz de x mais 1, por exemplo. Raiz de x mais 1. Então, você não ia poder colocar qualquer x ali. Por quê? Se você colocar um x igual a menos 2, por exemplo, vai ficar menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Existe raiz quadrada de número negativo? Não. Então esse número não pode estar no domínio. Entendeu? Esse número não podia estar no domínio. Então você tem que verificar o numerador, tem que ver quais os pontos, quais os valores de x que estão no domínio só do numerador. E aí você tem que considerar raiz quadrada. A raiz quadrada ela só existe para x maior ou igual a 0. O logaritmo de x, ou logaritmo de x em alguma base, né? Mas vamos pensar no logaritmo natural de x. Aí tem a regra de existência do logaritmo de x, ou x tem que ser maior do que 0. Olá, caros estudantes. Nesse ponto aqui do vídeo, parece que eu tive um problema técnico aqui e eu perdi o restante da gravação. Então eu vou só encerrar esse exemplo que estávamos
desenvolvendo ali no vídeo, depois eu gravo a resolução dos outros exercícios, tá? A gente tinha falado mais um pouquinho sobre algumas funções, como função linear, função quadrática, divisão de polinômios, etc. Depois eu gravo alguma coisa sobre esse assunto e posto lá no campus virtual só para completar, tá? Mas o exercício que a gente estava falando, que é esse aqui, verificar qual é o domínio natural da função, f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1. A gente estava falando naquele momento que se você olhar para o numerador, você tem que prestar atenção no fato da raiz quadrada não existir quando você tem raiz quadrada de número negativo, né? Não pode. Mas o x ao quadrado mais 1 ele é sempre maior ou igual a 1, a gente falou sobre isso. Obviamente a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 também, né? Maior ou igual a 1 para todo x. E quando você olha, então o numerador não vai ter influência sobre o domínio dessa função. Porém, o denominador, x ao quadrado menos 1, você consegue verificar que ele tem raízes, né? Ele tem duas raízes reais e distintas, mais ou menos 1. E quando o x for menos 1, você tem que x ao quadrado menos 1 é zero. Quando o x for mais 1, você tem que x ao quadrado menos 1 também é zero. Então, mais ou menos 1 não pode estar no domínio da função. Isso quer dizer que o domínio dessa função, então, é qualquer x pertencente aos reais, menos o x igual a menos 1 e o x igual a 1, porque você não pode ter ali número zero no denominador. Tá? Então, esse é o domínio natural da função. Dê uma olhada lá na nossa apostilinha, ou mesmo no livro de pré-cálculo, como a gente falou, é a referência principal, onde a gente fala sobre domínio natural da função ou o domínio da função dado por alguma restrição física, né? Lá ele fala sobre a área, por exemplo, e aí mostra que você tem outras restrições além do domínio natural para encontrar, né? Para definir qual é o domínio da função que você quer trabalhar, tá bom? Dê uma olhada nisso, eu vou encerrar o vídeo por aqui então. Como eu falei, depois eu gravo mais um pouco os assuntos que a gente havia abordado no nosso encontro de quarta-feira e posto para vocês aí no campus virtual. Até mais!